Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Alta Imóveis. E ao meu lado hoje, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do design de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É com muita alegria que estamos aqui na mostra, trazendo muito conteúdo de qualidade e novos profissionais juntamente para trazer e rechear esse conteúdo. Aproveite para seguir as nossas redes sociais, @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber aqui no Construção, diretamente da Mostra Elite, o profissional, então, da Hidrosul. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. E a Hidrosul, então, que é referência nos assuntos em piscina, banheiras e spa de alto padrão. Para começarmos, então, Adriano, conta um pouquinho para nós sobre a Hidrosul, como é que tu iniciou na Hidrosul. Boa tarde, Boa tarde. pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de participar do teu podcast de vocês. Eu acho que só dessa maneira, nós gerando conteúdo, é que nós vamos levar para o nosso mercado, né, da construção civil, que é o podcast de vocês, que é o nosso, que é o Mundo Piscinas da Hidrosul, né, do Grupo Hidrosul, que nós vamos levar mais satisfação a quem está empreendendo, a quem está construindo a sua casa, né? Quem está adquirindo hoje um imóvel, quem está com qualidade e que as pessoas usufruam disso aí tudo, né? A nossa história de empresa, agora no mês de abril, a gente completou 37 anos de empresa, sempre dentro desse segmento. Nós somos um grupo, né? Somos 3 lojas hoje no estado do Rio Grande do Sul, atendemos todo o estado, onde tem uma unidade aqui em Porto Alegre, a matriz é em Camaquã e uma filial em Pelotas, né? Nesse segmento, a gente costuma dizer que é no segmento do wellness, segmento do lazer, né? Onde a gente circunda desde empreendimentos de grande porte, né? Cito aqui que a gente está dentro das principais consultoras, Melnick, Cirela, Multiplan, R. Correia e tantas outras que tem dentro do estado, Porto 5, que é um grupo português que a gente constrói muitas piscinas para eles, né? E nesse segmento de piscina a gente também acaba atendendo o CPF, né, que é o consumidor final, né? E todos os tipos de piscina, desde a piscina de fibra até a piscina mais customizada, né? E todos os tipos também de revestimento, automação, tratamento da água. A gente é apaixonado pelo que faz e por isso que a gente também criou o canal Mundo Piscina, né? Esse canal é um podcast que a gente grava episódios, né? Convido o pessoal também a nos seguir e gerando conteúdo nesse segmento de piscinas, que também vem a convergir com o canal de vocês, que é o segmento de construção civil. Exato. Né? Sim. Hoje, Adriano, o produto da Hidrosul é piscina ou vocês atendem outros tipos de produto? A gente, o foco principal da empresa é no segmento de piscina. Tanto é que o uniforme da empresa, os carros da empresa, toda a comunicação da empresa converge para o mundo piscina, né? É onde a gente circunda, é o nosso universo água, né? E a Hidrosul hoje ela faz toda a parte, desde vocês fazem a produção, vocês fazem a instalação, ou vocês vendem a piscina, e aí são terceiros que fazem a parte da instalação, manutenção? A gente tem todos os tipos de contratação, né? Tem contratações onde tu não quer te incomodar com nada, a gente faz tudo. Desde o concreto, ferragem, concretagem, revestimento, né? Ou automação, só automação, né? Por exemplo, nós estamos indo amanhã para uma obra nossa em Lajeado que o cliente nos contratou para fazer somente a casa de máquina, ele tem projeto já, né? Primeiramente, até te dizendo assim, a gente só trabalha em cima de projeto, de ABNT, a gente recolhe ART de projeto ou ART de execução. Então, por exemplo, tu me contrata, eu vou te pedir que tu tenha um projeto recolhido RT deste projeto e eu vou recolher RT de execução deste projeto.
aonde a pessoa ou a empresa que fez o projeto para ti se responsabiliza pelo projeto que vai funcionar daquela maneira a piscina que foi concebida, e nós vamos recolher um RT de execução, nos responsabilizando pela execução do teu projeto. Então, assim, isso o que acontece? Reduz muito a margem de problema e aumenta a tua margem de satisfação, né? Sim, e segurança, né? Tu sabe que Segurança, vai exato. que dar é o certo. principal, né? Tu falou em segurança, hoje a gente atende a área condominial e fazendo retrofit, readequação de piscinas, né? Aonde a gente se depara hoje com várias normas, né? Que tem a área de piscina. E essas normas hoje, elas têm responsabilidade civil. Para quem? Para o condomínio. E no caso, a pessoa que responde pelo condomínio é o síndico. Então, por exemplo, uma piscina que está fora de padrão, o síndico está respondendo com patrimônio civil dele. Daqui a pouco não Dele. conhece. Dele, né? Nem- Dele, da Dele, pessoa física exato. dele. Vocês que já atenderam É. dentro do podcast de vocês, advogados e outras pessoas, eles podem esclarecer isso bem para eles. Com o novo Código Civil, ele está respondendo com o patrimônio dele, da família dele, se acontecer qualquer coisa na área da piscina do condomínio e essa piscina não estiver dentro da norma, né? Porque a nossa norma hoje ela não tem poder de fiscalização, a ABNT, da piscina. Ela tem um poder punitivo se estiver fora da norma. Então, as piscinas novas de condomínio que a gente está fazendo hoje, todas elas já têm botão de pânico, tem cercamento, as piscinas têm dupla sucção concomitante para ninguém ficar com o cabelinho preso ali, né? Tem alívio atmosférico. O que é o alívio atmosférico? Se alguém ficar preso, a bomba tem alívio para a entrada de ar para soltar a pessoa. As piscinas novas, a gente já concebe dentro desse conceito. As antigas, a gente tem que fazer um retrofit dela para colocar o condomínio dentro da norma e aí dar o ok para o síndico, ó, tá tudo certo, agora tá tudo dentro da norma. Então, todos os condomínios hoje que tem a piscina antiga teria que fazer essa Já Tem que deve reforma. fazer, se tu Olha ali, ó, tá... quem está nos Pois é, assistindo, prestem atenção. agora eu fui com... Se tu for Síndicos. síndico ainda, né? Se tu for síndico, preste atenção. Nós fomos convidados, há coisa de 2 semanas atrás, a aquecer uma piscina bem de volume expressivo, e um dos vendedores nossos aqui da unidade de Porto Alegre me convidou, vamos junto, Adriano, para me ajudar na venda. Tá, fui junto com ele, é uma piscina de 220 mil litros, é uma piscina grande, né? Então eu fui lá entender como é, o que o síndico queria, qual é o tipo de aquecimento, se quer só quebrar o gelo da água, ou... Porque hoje tem as placas fotovoltaicas, hoje a gente tem as bombas de calor com protocolo PV-RID, que comunica, a bomba comunica com as placas fotovoltaicas. Então tem uma série de tecnologias nos produtos embarcados hoje que tu tem que fazer uma boa entrevista, uma boa conversa para ver até que ponto é o investimento do condomínio até então. Aí eu chego lá e me deparo com uma piscina que não tinha botão antipânico, que não tinha cercamento, que não tinha alívio atmosférico. Aí, tipo assim, me dá um arrepio isso aí, entendeu? Porque assim, o cara tá se preocupando em aquecer a piscina e ele tá com um baita de um problema, que é onde se der uma zebra ali, ele vai responder com o patrimônio dele. Mas, Adriano, ele sabia que Então, faltava essa informação. Daqui a pouco não sabe nem que existe uma norma, né? Exatamente. Aí assim, Eu não sabia que precisava de um botão de pânico. Aí então, olha só. Olha a importância que tem o canal de vocês. Olha a importância que tem esse canal e a comunicação que a gente leva até as pessoas. Porque isso aí, gente, as coisas não acontece assim, uma fatalidade não acontece porque tu quer. Não, entendeu? É por falta de informação. Exato. Né? Aí eu disse para ele, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa assim, legal, bacana que vocês querem aquecer para trazer conforto térmico para os condôminos, é legal, mas assim, ó, no teu lugar, eu faria uma adequação na piscina urgente. Quadro de comando fora de norma. Vocês têm que botar o quadro de comando dentro de norma. Tem que ter um botão antipânico. Dá um acidente aqui, alguém fica preso numa bomba. Como é que tu faria? Tu sai correndo atrás do zelador que está com a chave pendurada na cintura, que tem a chave da casa de máquina. Daí ele corre lá para abrir a casa de máquina para desligar a bomba? Pois é, cara. Mas não pode ser assim. Já tem foi, um botão
que qualquer um, a altura, o botão fica 1,12 m de altura, qualquer um chega e pá, desliga tudo. E essas normas, Adriano, existe por exemplo, é para condomínios, né? Sim. Tem um número de moradores que é, ou qualquer... Não, qualquer condomínio que tu tenha no estatuto que ele é um condomínio, onde rege que tu tenha um síndico, a piscina tem que ter esse padrão. Ela tem que ter botão antipânico, dupla sucção, alívio atmosférico, a bomba tem que ter funcionamento 8 horas uma, 8 horas noutra. Por quê? Porque ela tem que garantir a segurança que a água vai estar a 4 ppm de cloro e vai estar íntegra para não causar nenhuma doença à água. A água é um transmissor de doença muito grande. Então, assim, por parte do tratamento físico, eu tenho que ter 2 bombas que essas bombas funcionem com sequência, 8 horas uma, 8 horas outra. Isso aí garante a eficiência do equipamento de filtragem e um tratamento químico que bote 4 ppm de cloro na água. Bom, isso aí já te assegura que não vai transmitir doença, né? E a parte de segurança, né? Os ralos têm que estar afastados no mínimo 1 metro um de outro e tem que ser dupla sucção. Caso alguém fique preso em um, ele larga e fica succionando no outro, né? Isso tudo a gente faz uma coisa chamada retrofit, que é uma reforma na piscina, botar ela dentro da norma. A gente faz muito hoje isso dentro de condomínio, né? Da nossa parte, o empenho da nossa marca, o ano passado a gente participou da Expo Síndico, para levar este conhecimento ao pessoal. Certo. Entendeu? Claro. Então, a gente procura emanar o máximo de conhecimento possível, através de canais como o de vocês, como o nosso, né? E na residência também tem isso, né? Porque tu não vai ter ninguém fiscalizando a tua casa, mas quem é que paga se der algum erro na tua casa? A vida da tua própria família. Sim. Né? Às vezes, o consumidor está ali vendo uma piscina com a gente e acha que é uma coisa assim, ó, banal. Abre uma planilha de Excel e o menor preço. Para aí, meu amigo. Qual é o quadro de comando que tem na piscina da tua casa? Se precisar desligar, ele está energizado em 220? Vamos pensar o seguinte, tu tem água no ponto mais baixo da tua casa, que é a piscina, e tu tem energia ligada à água. São 2 coisas que não combinam uma com a outra. Então tu tem que ter um quadro de comando que desliga aquilo ali. Tem que ter rebaixo de tensão para não ter comunicação, né? Tem que ter dispositivo DPS de surto. As pessoas não se preocupam com isso. Tá ligado 220 direto, ligado dentro da casa de máquina. A pessoa vai ali, toma um choque, é fatal, não tem. É água e luz, junto. Né? Vamos dar as boas-vindas ao Douglas agora, então. Isso. Estamos também com o Douglas Rist, designer de interiores. Está assinando aqui, então, o Morada Criativo, aqui na Mostra Elite Design. Douglas, então, nos conte um pouquinho quem é o Douglas, por que te escolheu designer de interiores. Claro. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me receber também. Então, eu iniciei na carreira do design de interiores por já ter uma predisposição para esse meio. Sou um profissional recente, assim, né? Tô integrando esse mundo. A Mostra Elite também foi um espaço que me trouxe com mais força para dentro desse universo, assim, do design de interiores. E estamos aí, demonstrando o nosso trabalho. Quanto tempo faz? Então, eu me formei em 2020, na verdade, mas eu comecei a trabalhar mais efetivamente a partir de 2023 ali na área. E antes de vir para o design de interior, sempre trabalhou nessa área do... Eu trabalhava na área do design, fotografia, mais parte de design gráfico mesmo, né? Do que expressivamente no interiores. Qual foi a inspiração para o teu espaço que tem aqui na Mostra? Então, o meu espaço para a Mostra esse ano, eu queria trazer essa estética de um ateliê residencial. Então, a gente buscou algumas referências, eu quis trazer referências pessoais também, né? Questões familiares. E por conta dos apoiadores, a gente acabou trazendo essa estética mais um efeito monocromático, trabalhando com as cores que a própria casa já disponibilizou pra gente, né? Tanto que a gente respeitou muito da estrutura da casa. E trazer o ponto alto que era a criatividade. Então eu trouxe peças ali autorais que a gente
pede para que os visitantes explorem o espaço em busca dessa criatividade. E essa é a experiência que teu espaço traz para a mostra. Uhum. Essa troca vamos dizer assim, criar esse movimento, criar essa ideia, criar essa sensação. Eu gosto, para mim, uma mostra não pode ser somente um ambiente bonito. Eu gosto de trazer sempre alguma interação. É a minha segunda participação na Mostra Elite. Jéssica. É a segunda participação. Então, na minha primeira, eu tinha uma marca parceira que a gente criou toda uma dinâmica onde as pessoas iam desmontando uma parte do meu espaço para criar um espaço novo. E esse ano eu quis trazer dentro dessa exploração, já que o tema era criatividade, e ali a gente quer questionar onde a nossa criatividade foi morar. Por isso o nome Morada Criativa. Essa Legal. ideia de ser, que a gente conversou antes, como se fosse um ateliê residencial, né? Exato. Ele encaixa como home office? Não. Sim, sim. E tu entende que isso, pós-pandemia, tenha influenciado a ter esse tipo de ambiente nas residências? Sim, a gente sentiu muito. Antes de eu propriamente dito entrar para o mundo do design de interiores com o meu próprio estúdio, eu trabalhava em outros escritórios, mas mais na parte de mídias mesmo, né? Mas ali durante a pandemia a gente sentiu muito essa mudança, porque as pessoas estavam dentro de casa, precisavam deixar suas casas mais confortáveis e também criar esses espaços para trabalho dentro das próprias residências, né? Então, isso também me toca porque eu sempre buscava dentro da casa um cantinho onde eu pudesse ser esse ateliê residencial, que a gente diz, né? E eu senti também desse movimento, então eu tentei trazer um escritório, né, mas com uma pegada mais confortável, não tão rígido quanto um ambiente... Não com tanta cara de escritório, me pareceu, digamos, né? Exatamente. Porque tu tem lá, né, claro, convido todo mundo a vir conhecer, mas tem o espaço da poltrona, então, eu não quero trabalhar, eu fico ali na poltrona. É meio que um refúgio também, né? Eu não quero ficar aqui tranquila, de boa. Douglas, como é que tu avalia hoje teus parceiros para projetos? Né? O teu fornecedor, o que é mais valioso na definição dessa escolha? A gente até estava num papo aqui antes de começar, né? A gente estava falando sobre informações, conhecimento, soluções de problemas, né? Então, eu acho que o que eu avalio como um bom parceiro é quem vai me nutrir de informações, além do que só entregar um produto ou... É que eu começo a pensar muito só no produto, né? Eu tenho esse produto aqui, é muito legal e tudo mais, tá? Mas para além do produto, o que a gente consegue trocar? Se é essa questão de informações, se na solução... Quando surgir um problema, que o problema vai acontecer... Pós-entrega de pós-entrega, o que a gente consegue colaborar para o sucesso do cliente mesmo, né? Claro. E aonde é que tu busca hoje inspirações, ou onde tu busca para estar sempre atualizado e trazer coisas novas para os teus clientes? Pode ir complementando? Sim, é uma conversa, né? Eu sempre fui muito de visitação de mostras, né? E sempre gostei, sempre tentei estar inserido nesse lugar. Acredito que as redes sociais também, para além da socialização, a gente também consegue buscar muitas inspirações. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito do relacionamento. Então, essa troca que a gente está tendo aqui hoje já está me nutrindo um monte de informação. Então, eu acho que é no meio de conversas. Eu acho que essa socialização nos traz muita referência. Como a gente falou um pouquinho sobre a questão de pós-entrega, né? Eu vou botar o Adriano de volta na conversa, porque eu acredito que na piscina deve ter muito pós, né? Muito. Por isso que é importante, por que a gente botou o nome do nosso canal Mundo Piscina? Porque é um mundo, sabe? Assim, tu começa... a gente começa a visitar também feiras, mostras, né?
e tu começa a ver tudo que é espaço. Vamos lá, a gente está há 37 anos no mercado. Acho que na década de 80 que realmente o Brasil entrou num cenário de o que tem lá fora começou a entrar aqui dentro, Uhum. né? E de lá para cá, é muito rápido, tudo que tem lá acontece aqui, né, fora do Brasil. E com isso, a gente, até então, eu vejo que o brasileiro, ele sobrevivia. A gente tinha aquela, não sei se vocês lembram da expressão do Collor de Mello, que as nossas carroças, que ele se referia aos carros, o brasileiro ficou louco com ele, né, que ele chamou o carro do brasileiro de carroça, mas se tu comparar com o que existe no mercado hoje, nós andava de carroça, né? Sim. Porque os Sim, carros que comparando existiam... realmente com o mercado interno, com o que estava lá fora. com o que estava lá fora, existia um abismo, né? E com isso, me parece que no nosso segmento as pessoas muitas vezes pararam o tempo, sabe? Tu vai analisar hoje, né? Onde eu vejo que todos os espaços hoje têm um nível de automação, tem espaço que tem, mesmo que tenha um nível baixo, tem, e tem alguns espaços que tem um nível hard de automação total, e as pessoas estão muito hoje automatizadas, utilizando, e eu vejo que as pessoas, nossos clientes, às vezes que entram nas nossas lojas, estão numa tendência on-off, sabe? Reparo isso também. Né? O cara é on-off. O meu, não tem mais espaço para tu ser on-off, cara. Né? E com isso, a gente tem toda uma parametrização. Tu entra lá dentro da loja com o teu cliente, eu vou respeitar o teu projeto. Não vou chegar, olha, tá errado isso, tá errado. Eu vou escutar o que tu tem, qual é a visão que tu teve e o que tu tá tentando entregar pro teu cliente. E depois, se tu me perguntar, né, essa é a orientação que a gente dá para os nossos profissionais de consultores, para prestar uma consultoria para o cliente. Escutar primeiro, ouvir, ver, depois se o profissional pedir opinião, né, a gente entra. Mesmo os projetos que a gente recebe de construtoras, a gente respeita total o projeto, porque o projeto pode vir de uma empresa que não é da nossa empresa. E aí, se ele pergunta, olha, tem alguma adequação? Porque às vezes é só normativa, ó, tá dentro das normas. Porém, tem tal e tal coisa que nós poderíamos melhorar aqui. No aspecto do luminotécnico, aí a gente pergunta para o pessoal da área de paisagismo, olha, isso aqui vai interferir, esse luminotécnico no teu paisagismo, não vai ficar legal. Tipo, a iluminação é 3000K, a iluminação, né, daqui a pouco não é contemplativa igual que tu está querendo para o ambiente, né? Então, esse alinhamento, agora respondendo a tua pergunta, fazer esse alinhamento para depois tu fazer uma boa pós-venda, porque a pós-venda ela começa já antes da venda. Acho que se Não tu alinha fizer bem certo. antes, tu evita também muito Alinha a trabalho. expectativa, né? Exatamente. E, Adriano, tu trabalha com projetos de arquitetos, enfim, de parceiros, sim. e vocês têm equipe interna também para fazer. Os nossos projetos são só de arranjo hidráulico. Só arranjo hidráulico. Eu não tenho projeto arquitetônico, até para não concorrer com quem a gente tem como parceiro. Com quem é parceiro, no Com quem é caso, parceiro, né? Então, primeira coisa que a gente pede, veio uma área de lazer para a gente orçar uma piscina. Eu preciso do arquitetônico ou do estrutural da piscina. A partir dali a gente faz o orçamento da piscina. Às vezes as pessoas ligam para a gente, eu estou fazendo uma piscina aqui, tamanho tal, tem um spa tal, eu vou te desenhar num papel. Eu digo, olha, eu vou te agradecer a oportunidade, meu amigo, mas procura um profissional, porque ele tem que estar alinhado com o teu espaço, né? E a partir dali eu orço, cara. Sim, até E porque fica tu uma faz coisa muito muita... no ar, né, cara? Sim. Tu faz, acho que a gente estava conversando antes, tu faz muita personalizada, né? Sim. Que nem aqui vocês têm uma piscina Sim, estilo na mostra. Estética de praia. mais praia. Isso aí. Então, como tu tem essa possibilidade, tu contrata um arquiteto que aí tu consegue usar criatividade, né? Então eu não consigo pensar que tu vai fazer uma área de lazer da tua casa. Nós estávamos falando antes, eu e tu aqui, né? E nós aqui sobre um bom briefing. Um bom briefing, né? Hoje tu pegar as principais construtoras e tu ir na frente da obra, o que tu vê primeiro? Uma piscina, Sim. né? Na fachada da obra é uma piscina. O folder da obra. O folder da obra é uma piscina, né? Não sabe nem quem é a construtora, mas sabe que vai ter piscina. Mas assim, ó, tu trabalha no ramo imobiliário. Aí assim, eu vou fazer uma casa, ela é para mim.
Eu não vou vender nunca essa casa. Não existe isso aí, né, cara? Eu já fiz 4 casas. Cada casa para uma fase da vida, né? Então toda casa vai ter um valor de venda. Assim, se tu quer uma coisa que tem um valor de venda, ela tem que ser de acordo com o teu investimento, Exato. né? Aí tu vai comprar uma casa num condomínio, muitas vezes, que eu estava te falando antes aí, condomínio é 5 mil reais por mês, que tem um golfe clube, aí tu bota uma piscina de fibra, nada contra a piscina de fibra, mas existe uma dicotomia aí, cara, muito grande do teu investimento, teu resultado, o que tu pretende depois na hora de vender essa casa, né? Agora, Douglas, a gente falou antes de briefing, né? Aham. Como é que é o teu processo de atendimento? Assim, o cliente quer te contratar, como é que... Por onde ele começa? Já emendando, quais serviços tu oferece? Isso. É que eu perguntei antes. A gente já Antes com o tricotou microfone Eu já desligado. sei. Então, respondendo um pouco da tua pergunta primeiro, hoje eu atendo mais a parte de área residencial mesmo, mas a gente também acaba fazendo alguns projetos comerciais, né, corporativos, mas na parte do residencial, eu sempre peço primeiro uma conversa online, uma reunião online, só para eu entender, em um primeiro momento, qual que é a tua necessidade inicial, assim, né? Que às vezes, como a gente comentou, às vezes nem a própria pessoa sabe muito bem o que ela É. está buscando. Exato. Então, sempre peço uma reunião inicial para a gente se conhecer, ver também se faz sentido o trabalho que eu posso entregar com o que a pessoa está buscando, sabe? Certo. Então, começa assim. E daí depois a gente vai aprofundando conforme a necessidade. Às vezes o que a E a pessoa também não quer, né? O que ela O que não quer é importante, né? Também. Aham. E tu faz toda a parte desde projeto, execução, ou a pessoa quer te contratar só para o projeto ou só para execução? Hoje eu estou trabalhando mais especificamente na parte do sob medida, de imobiliário sob medida. Então, eu tenho feito mais só a parte de projeto, e daí a parte de execução eu tenho alguns escritórios parceiros que daí eu direciono. Até o que a gente estava comentando sobre responsabilidades técnicas, né? Então, eu como um designer de interiores, eu consigo fazer ali o projeto, mas não consigo me responsabilizar tecnicamente por se a gente vai precisar fazer algum Quebra tipo de parede, intervenção. então. Então eu tenho alguns arquitetos parceiros, alguns escritórios parceiros que daí eu direciono. E nesse Mas modelo o legal tu da... tem expansão, né? Tu não tem uma limitação Isso, de só consigo não. atender tal região. Sim, Fazer não, online. hoje... Porque se a gente for falar em profissão, eu sou formada há 6 anos, eu acho. E nem existia designer do interior. Não era Sim. considerado uma profissão. Hoje já a gente tem CREA, né? Então a gente tem o mesmo sindicato ali dos engenheiros, mas é uma Sim. profissão regulamentada recentemente, né? É uma Isso, profissão nova, se a gente for ver. eu falo que eu prefiro ter esses parceiros que Também. têm até um pouco mais de experiência do que eu, para que a gente Essa consiga troca. fazer um trabalho bem Perfeito. executado, né? E o que tu considera, qual a importância, assim, que tu considera de estar participando de uma mostra? Para mim foi disruptivo, né, porque eu estava inserido, como eu comentei com vocês, em outros escritórios, trabalhando ali de maneira colaborativa também, mas isso me trouxe uma valorização pessoal também, sabe? Então, fazer a participação de uma mostra te coloca também em um outro lugar, assim, um outro patamar, tanto de segurança, daí tu já tem um pouco mais de experiência, tu já sabe como que algumas coisas são feitas, né? Então, e o que a gente comentou anteriormente também, essa adrenalina de fazer uma Vai ficar mostra, pronto? vai ficar pronto, Vai dar não tempo, vai, né? o que que a gente Agora, vai quanto fazer? tempo foi a obra da moto? Bota adrenalina. Eu tava falando pra ele, eu participei de uma, não aqui, em Capão da Canoa. Meu Deus. Não sei se eu faria outra. Cara, uma Porque, semana é- antes de abrir aqui, eu. Eu Meu acho que Deus, não vai vai dar dar, tempo. né? Não vai dar. tempo, imagina. Vão abrir ali E a bilheteria e o pessoal vai começar a entrar e nós vamos estar, né? É bem... Aqui a piscina já estava montada, vocês fizeram ela Do toda zero? Tudo que tu viu ali foi. Cara, não tinha Nada. nada. Inclusive tinha um monte de entulho ali Uhum. que a gente teve que tirar. E quanto foi o tempo de obra? Foi em torno de 45 dias ali de serviço de dias trabalhados. 45 dias trabalhados deu ali.
É recorde para uma piscina. Não. É recorde. Não, A gente Aí sempre dá, quando né? contrata, a gente fala em 90 dias, né? Ou seja, o dobro, metade do tempo a gente fez, né? Uhum. E o que tu considera de tendência para 2025? Olha, a gente participa, procura viajar bastante, a principal feira do nosso segmento é em Barcelona. Esse ano provavelmente eu vá de novo para Barcelona. Eu vejo assim, no nosso segmento não tem muito esse negócio de tendência, né? Eu vejo que depois da pandemia existiu um approach maior das pessoas quererem aquele ambiente em casa, aquela biofilia, aquela coisa que, sabe, que te remete à natureza, que tu gosta de tomar um chimarrão, faz um chimarrão e liga a cascata ali, fica o barulhinho da água, né? Se tu é mais da noite, as luzes ligadas da piscina e uma bebida, mas sempre aquele espaço integrativo, né? Uhum. Aí depende muito na fase que está a pessoa, né? Por exemplo, tem casais que já tiveram filho ou não tem filho, não pretende ter filho. Óbvio que eles vão querer um spa com hidromassagem, com tudo que é coisa, porque hoje a gente tem a linha de spas imensa, né? Tem com tela de televisão dentro do spa, com som, com toda. Tem espaço que tem 12 tipos de jatos, né? Um para cada parte do corpo, Para nunca mais sair de casa. para nunca mais sair de casa. É. Porque, na verdade, aquele conceito de tu ter de ser as coisas tudo feita na tua casa, isso aí está cada vez mais hoje latente por segurança, Sim. né? Por tu ter o que tu quer. Por exemplo, a gente tem aqui na mesa, né? O vinho é o vinho que tu toma, a taça é a taça que tu gosta, né? Do jeito que tu quer. A televisão hoje tem 84, 90 polegadas lá ligada lá no teu show do que tu quer gosta. assistir, Tu Acho troca que se tu antes- ou quiser, no teu né? jogo, Acho que ou antes no teu da, jogo de futebol. acho que antes da pandemia a gente vivia no meio do concreto, né? Sim, Então deu um pânico, né? Porque daí tu vai para onde? Então é meio que a gente já tá, tipo, tu acaba se prevenindo, né? Se Sim. acontecer de novo, eu tenho um espaço Tá bem legal em estruturado. casa. No nosso segmento, assim, ó, a gente no ano, durante a pandemia e do pós-pandemia, a gente dobrou o faturamento das lojas. Dobrou. Ah, Faltou produto, faltou mão de obra, faltou tudo. Teve vários segmentos que minguaram, o nosso não. O nosso cresceu muito. A gente antecipou, eu costumo dizer que a gente antecipou uma latência do mercado, Uhum. né? Por exemplo, nós tínhamos um dado que o mercado de spas ia crescer de 25% a 35% ao ano. Durante a pandemia, ele mais que duplicou esse segmento de spa, né? Que é um conceito que a hora está por entrar no Brasil, porque a gente é muito americano, a gente é cópia, apesar de nós sermos a grande maioria colonizado por europeus, né? Aqui no sul, principalmente, né? A gente é muita cópia do americano, e o mercado americano é muito de espaço, e banheiras, que nem tu perguntou, né? E esse mercado ele dá uma andada, mas ainda não, sabe? E agora tá tendo uma curva sempre ascendente, crescendo 15, 20, 25% ao ano esse mercado, né? E aí hoje tem toda uma linha de espaço de tudo que é tipo, modelo, tipo de material, tem desde chapa de acrílico até os de gel coat, que nem os das piscinas, né, de fibra, né? Então tem para todos os bolsos, né? Todos os investimentos, tudo que tu para tudo o jeito Todas que tu as quer, linhas. todas as linhas, né? Douglas, falando em tendência, então, o que tu espera aí, o que tu acredita para 2025? Eu acho que a gente está com uma tendência muito latente, que é até o que o Adriano comentou, de espaços mais biofílicos. Tem se falado muito em neuroarquitetura. Então, neuroarquitetura, né, é uma pauta que está bem forte. Até ali no meu espaço eu tentei trazer alguns elementos e algumas ideias de uma neuroarquitetura e biofilia não tão forçando somente curvas, né? Então eu trouxe bastante linha reta,
mas os elementos que trazem esse conforto da biofilia, assim. Então, acho que é bem o termo neuroarquitetura e o conceito que ele carrega, que vai chegar a um ponto que isso já vai ser absorvido, isso já não vai ser mais uma pauta, já vai integrar o nosso trabalho. Mas acho que esses ambientes de conforto natural para dentro das residências, né? Isso eu acho que é o que... E ao longo do tempo que a gente observa, assim, lá do passado para hoje, né? A piscina lá no passado, tu tinha a casa, tu tinha um espaço e tu tinha um anexo, e a piscina onde era colocado, atrás do anexo. Então, tipo assim, tu tava lá na piscina, o resto da casa tava no outro lugar, né? E aí hoje a gente hoje na sala. há uma integração. né? Tipo as banheiras de hidromassagem hoje nos projetos estão dentro do quarto do casal, né? E aí tu bota uma TV virada para a banheira, aí sim tu vai usar a banheira, né? Antes a banheira onde é que ficava? Naquele canto do banheiro, o que nós vamos fazer aqui? Ah, não cabe um vaso, não cabe uma... Não, vamos botar uma banheira, né? Nunca usou na vida. Nunca usou e não vai usar, né? Tu vai ficar ali, tipo... Isolado? Numa solitária. Isolado. Né? Isolado. Maravilha, gente. E assim encerramos mais uma entrevista especial do podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, então, Adriano, Douglas, né, por terem aceito estar aqui com a gente. E quem quiser encontrar vocês, os contatos, os arrobas. O nosso... pode nos seguir no Instagram, @Grupo Hidrosul, ou o Hidrosul _Poa, que é a loja aqui de Porto Alegre, né? E o nosso site é www.hidrosul.com. Eu deixo aqui o meu Instagram, que é @EstúdioRist, bem facinho, ou o Douglas Rist também, que vai me encontrar. Lembrando, siga também o @podcast Construção em Alta e o @Mostra Elite Design. Também os perfis William Pilati e @Giovana Fachinelli para acompanhar todas as coberturas dos bastidores dos eventos. Na semana que vem tem mais, direto aqui do Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e um bom domingo.